Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Você, meu irmão do Rio Grande do Sul, que tem me assistido todos os dias, vai aquele abraço. A você e os demais irmãos de todos os nossos estados, desse nosso querido Brasil. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem, uma palavra para o dia, esse dia 28 de agosto de 2023. E o título da mensagem é essa: a graça, ela é uma limpeza da mente humana. A graça veio para limpar, tirar toda a impureza. Então o título é essa: a graça é uma limpeza da mente humana. Porque as religiões, principalmente as evangélicas e as pentecostais, porque a igreja batista, a presbiteriana, a metodista, a congregacional, são umas igrejas que têm um trabalho completamente mais sério, um trabalho com mais respeito. As pessoas têm um tratamento melhor. Agora, esse movimento pentecostais é um povo sem conhecimento, um povo que não tem um certo controle. É um povo disciplinado, que não tem uma disciplina, não tem uma doutrina, não tem como se diz, não tem nada para se apresentar. É o povo mais relaxado que eu já vi, principalmente os líderes. Eu não culpo o povo que frequenta, porque eles estão ali induzidos por causa desses mentirosos, enganadores. Mas por que você disse isso, irmão Nilson? Eu vim de lá. Eu estava assistindo um dia desse, eu não tenho nada contra os meus irmãos lá do Candomblé, qualquer movimento espírita. Mas eu estava vendo um documentário um dia desse, onde mostrava o movimento no Candomblé e mostrava o movimento pentecostal. E eles diziam, qual a diferença? Nenhuma, é tudo igual. Lá no Candomblé, as pessoas estavam dançando, tocando os tambor, as mulheres corrupiavam, dançando, gingando. Aí mostrava o movimento pentecostal, o povo tocando aquela música naquela altura e aquele povo dançando, aquela mulher descabelando, aquele povo rolando pelo chão, gritando, berrando. Aí mostrava de novo o terreiro de Umbanda, depois mostrava tudo igual. Não tem diferença se você frequentar um terreiro de Umbanda e frequentar um lugar chamado pentecostal, é toda a mesma coisa, não tem diferença. Eu não tenho nada contra a sessão espírita, porque eu, quando era pequeno, eu ia no espiritismo, eu não tenho nada contra eles. Eles creem desta forma, que assim seja. Mas eu quero dizer que esse povo pentecostal, eles são um povo que não tem disciplina nenhuma. São um povo disciplinado. São um povo que precisa de correção. É um povo que precisa de ensinamento, porque o próprio Deus diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então a graça veio para quê? A graça é para limpar essa imundícia que esses movimentos pentecostais têm colocado na mente das pessoas. São tanta impureza, são tanta sujeira que eles colocam dentro da mente. E a graça surgiu para colocar fim. Há pessoas que têm uma facilidade para entender.
Há pessoas que ouvem uma vez, acabou. Mas há pessoas que ouvem 2, 3, 4, 5 vezes e continua dentro do sistema. Não deixa. É como o cachorro que não deixa o osso. Então tem aquelas pessoas que ficam ali dentro, sabendo que aquilo é tudo mentira, é uma enganação. Mas, não, teve pessoas que foram para mim, eu gosto de ir lá por causa da amizade que eu tenho lá. Lá não tem nada. O que você vê lá dentro? Mas eu gosto da amizade. É isso. Eu gostei, teve um casal que eu passei. Depois que eu conheci a Graça, em 2020, eu com a minha esposa, eu não aceitei a primeira vez. Eu levei algumas vezes, eu olhava, mas como eu conhecia bem esse livro, eu já tenho comentado algumas vezes em outras mensagens, e eu, como foi muito tempo de púlpito, dava ensinamento, instruía as pessoas, eu era questionado, vinha as pessoas me perguntar, qualquer coisa que eles queriam saber lá, um grupo de pastores não sabia, vinha perguntar para quem? Para mim. Irmão Nilson, pastor Nilson, onde está isso assim, assim? Está em tal lugar assim, 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 assim. Eu explicava para eles. Então, como eu tinha um grande conhecimento, tinha, e graças a Deus eu tenho, dentro desse livro, então eu comecei a não concordar, mas a palavra do Altíssimo, do Cristo ressuscitado, falou mais alto ao meu coração. E eu comecei a entender, dando lugar aqui, para que a palavra penetrasse. Porque não adianta você ouvir aqui e sair aqui. A palavra ela tem que entrar, sua mente tem que ser aberta. E Deus tem que trabalhar no seu intelecto. É ali que Deus trabalha. Então, eu falei, depois que eu conheci a Graça, eu falei para um casal. Tem um casal, falei para o marido. E ele disse, eu percebi que ele não estava satisfeito com a igreja que ele frequentava. Eu estive na igreja com ele, eu vi que ele não estava muito satisfeito. E eu passei. Ele falou, vou assistir. Quando foi no outro dia, ele saiu na rua e fez assim para mim, assim, ó, joia, assisti a mensagem Geraldo Moraes. Aí eu falei assim, eu estou indo aí na sua casa. Aí eu cheguei na casa dele, a esposa dele disse assim, a esposa dele é pregadora, pregava na igreja, uma tal de assembleia, não sei o quê. E aí ela diz, eu estava arrumando cozinha quando o meu marido começou a ouvir essa mensagem da Graça. Eu parei de arrumar a cozinha e falei, espera um pouco, esse homem está falando o que eu quero ouvir? Porque são todas iguais. Ela não tem diferença. O filme que passa numa, passa em todas. Não tem diferença. Não adianta você sair da A e ir para B. Sair da B e ir para... Não adianta. Eu conheço pessoas que já passou por 15 e agora parou de ir. Por quê? Porque é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. O filme é sempre o mesmo. Eles não mudam o filme, eles passam o mesmo filme que eles passam aqui, eles passam na igreja A, na igreja B, na igreja C, é tudo igualzinho. Não há diferença, eu já fiz esse teste e é uma grande verdade. E essa mulher olhando, ela disse, eu estou ouvindo algo que eu nunca ouvi. Ela parou de arrumar a cozinha e veio para a sala. Sentou no sofá e começou a ouvir. Ela disse, é disso que eu preciso. Não de mentira, porque eu estou cansado de promessa, de mentira. E eu não vejo solução nenhuma. Campanha em cima de campanha, dinheiro e tanta coisa, e não vejo nada. Mas esse homem está falando a verdade.
A partir daquele momento, ela decidiu, ela mais o esposo, foram lá e o pastor, por não saber, disse a ela, você vai pregar essa noite. Ela disse sim. Ela foi e pregou, mas já pregou uma mensagem falando sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Terminou, ela falou, pastor, encerro por aqui, não venho mais e não me procure mais. E hoje são da graça instantânea. Mas há pessoas que não dão lugar para a graça. Há pessoa que questiona. E a graça está aí para libertar, para tirar essa impureza, essa imundiça que foi colocado dentro da sua mente. Porque é fácil de entrar, mas é mais difícil de sair. Eu estava ouvindo, foi essa semana, um menino no estacionamento. Mas é um problema de um rapaz onde ele mostra. Ele chegava ali próximo ali de um local que fazia lanche e falava assim, você quer jogar esse lanche seu fora? Eu te dou R$ 300. A pessoa falava, pois não. Jogava o lanche fora e ele dava R$ 300. Outra pessoa saía de lá de dentro e ele falava assim, você não quer jogar esse lanche fora? Eu te dou R$ 300. A pessoa aceitava. E ele viu aquele menino com um lanche na mão e falou para o menino assim, você não quer jogar isso? O que você faz? Ele falou assim, eu cuido de carro. Eu estou aqui cuidando de carro. R$ 2 cada carro. Ele falou assim, mas por que você faz isso? Eu quero ajudar a minha mãe. Eu tenho 12 anos, eu quero ajudar a minha mãe a comprar uma máquina de costura. Quanto custa essa máquina? Custa R$ 3.500. E quanto você ajuntou? Eu juntei R$ 250. Tudo bem. Então ainda falta 3.250, sim. Mas vamos fazer uma coisa. Você joga esse lanche seu fora, eu te dou R$ 300. Ele pegou 3 notas de 100, o menino disse, eu não posso fazer isso. Ele falou, por quê? Porque minha mãe disse que é pecado. Eu não posso fazer. Mas eu estou te dando R$ 300. Ele falou, mas eu não posso fazer, porque é pecado. Aí ele falou assim, então vamos fazer outra coisa. Eu tenho um lanche. Você joga esse lanche fora, eu vou dar um outro lanche para você e te dar mais R$ 300. Ele falou, eu não posso fazer isso. Ele falou assim, porque minha mãe falou que é pecado a gente jogar alguma coisa de comer. Mas você vai jogar fora, mas você vai ganhar outro. Não, mas eu não posso fazer. Mas você não diz que a sua mãe precisa da máquina? Sim. Eu dou a máquina para sua mãe. Vamos lá na sua casa, sua mãe vai na loja, escolhe a máquina, eu dou a máquina para sua mãe. Mas você vai fazer uma coisa, você vai jogar esse lanche fora, eu te dou a máquina, dou mais R$ 300. Eu não posso, porque é pecado. Eu não posso fazer isso. Então aquele menino batia nessa tecla. Por quê? Porque estava dentro, estava enraizado a palavra pecado. Enquanto eu pergunto o que é pecado. Qual a resposta? Tantas pessoas dizem pecado, é pecado. O que é pecado? Não sabe o que é pecado? Poucas pessoas sabem o que significa pecado. Só sabe falar é pecado. Mas é pecado por quê? Porque é pecado. Mas o que é pecado? É pecado. Mas de onde veio essa palavra pecado? Essa palavra pecado veio da transgressão da lei, lá em Moisés. E João, o próprio João, na uma das suas cartas, na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, diz assim, que o pecado é transgressão da lei. O pecado só passou a existir depois da lei, porque antes da lei não existia pecado. O pecado passou a existir depois que a lei existiu, como disse o apóstolo Paulo. Se não existisse a lei, eu não conhecia o pecado. Hoje eu peco por causa da lei, mas a lei deixando de existir, o pecado também deixa de existir. Mas as religiões têm plantado na mente das pessoas que o pecado leva as pessoas para o inferno, leva a pessoa para o juízo eterno.
leva pessoas para a condenação eterna. E as pessoas não têm conhecimento, como disse Deus, Oséias, no capítulo 4 e versículo 6. O meu povo erra por falta de conhecimento. O povo não conhece esse livro. Porque nas denominações, os camaradas chegam e dizem assim, vamos abrir no capítulo tal. Tá lá. Porque Deus está dizendo assim, assim, tá. Vamos fazer uma oração. Amém, amém. A igreja pode se sentar. Aí começa. Porque é isso, papapá. E a graça veio para libertar, para tirar. Porque a graça é Cristo vivo em nossa vida. E qual foi a razão, o motivo que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Então é em vão. Porque Jesus de Nazaré não fez nada por mim nem por você. Não adianta você clamar, a graça tem ensinado, a religião não te ensina, mas a graça te ensina, eu te ensino hoje. Tanto faz você adorar uma imagem de escultura, como você adorar Jesus de Nazaré é a mesma coisa. Qual a diferença? O sangue de Jesus tem poder. Que sangue tem poder? O sangue veio para remir os pecados. E aonde esse sangue está? Não existe. Jesus, a missão de Jesus foi 3 anos e meio. Jesus nasceu no início do primeiro século. Viveu até o ano 30. No ano 30 ele foi batizado. 3 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente 3 anos e meio, durou o seu ministério. Ele reuniu os seus apóstolos. E ali ele começou o seu ministério. Jesus veio a este mundo, segundo os teólogos. A teologia ensina que quando Jesus veio a este mundo, já existia 14 denominações em Israel. Não é apenas só fariseus e saduceus, tinha 14. E que Jesus foi o número 1050, porque existia 1049 Jesus, que já tinha surgido em Israel. E Jesus foi o de número 1050. Isso diz a teologia, não diz a Bíblia. E quando Jesus veio, muitos não acreditaram, não aceitaram. Mas a missão de Jesus foi uma. Qual foi a missão de Jesus? Cumprir a lei, que ninguém cumpria a lei. Nenhum homem, nem Moisés, que foi o autor da lei, não conseguiu cumprir a lei. Veio Jesus na plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 4. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam na lei. Jesus procurou levar este povo ao conhecimento da verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas o povo preferiu viver debaixo da maldição, que era a lei, que era condenação e morte. Hebreus capítulo 10, versículo 28. E não quiseram. Mas a missão, a vinda de Jesus a este mundo, foi para cumprir a lei e morrer numa cruz para a libertação dos pecados. Todos os pecados foi desfeito na cruz de Cristo. Da cruz em diante, não houve mais pecado. O pecado terminou ali. Porque o próprio João Batista, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós olhamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Ele disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Porque antes muitos e muitos sacrifícios foram feitos.
Eu conheço uma passagem em que Salomão deu uma festa em Israel. Ele sacrificou 120.000 ovelhas e 22.000 boi. Eu pergunto, o pecado saiu? O pecado continuou. Mas Jesus, uma vez por toda, tirou o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 4, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Capítulo 9, versículo 26. O pecado foi aniquilado na cruz de Cristo. O que é aniquilação? Quando alguém diz, foi aniquilado, deixou de existir. A lei terminou, Romanos 10 e 4, a lei terminou na cruz de Cristo. Acabou. O que fazia o povo tropeçar era a lei. Não havendo lei, não há pecado. Então eu pergunto, a graça veio para isso. Eu pergunto, o apóstolo Paulo, por que vocês do sistema não pregam o apóstolo Paulo? A coisa mais difícil, você vê uma pessoa, que se diz pregadores, pregar as cartas do apóstolo Paulo. Dá lá uma pinceladinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura pode nos separar do amor de Deus. Essas coisas. Mas ninguém pega e trabalha dentro das cartas do apóstolo Paulo. Mas nós da graça estamos ligados, estamos firmes no verdadeiro evangelho da graça, como disse Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. Dois evangelhos. Evangelho da circuncisão, da incircuncisão. Então, os judeus, eles se asseguravam na lei. Veio Jesus, esse caro entre Jesus e a lei de Moisés. Eles, muitos, acreditaram em Jesus, mas não queria perder a sua posição dentro da sua sinagoga, dentro da sua religião. É o que acontece hoje. Muita gente sabe que a graça é a verdade. Nós pregamos a graça, que a graça é contra todas essas mentiras, essas falsidades que vocês ensinam. Mas muitos estão ali esperando uma oportunidade de ser um presbítero, de ser um evangelista, de ser um pastor, porque eu vou ser assalariado, eu estou fazendo um curso de teologia, eu vou assumir uma igreja, e papá. Ele sabe que isso é mentira, porque quando eu ouvi a graça, a primeira coisa que eu desacreditei foi no dízimo, porque eu nunca aceitei o dízimo. Em 77, quando eu entrei dentro da denominação chamada Almas para Cristo, denominação pentecostais, em 77, lá existiu o tal de dízimo, eu já discordei, porque eu disse, se Deus está no céu, se Ele deu tudo de graça, enviou seu filho, morreu na cruz de graça, por que temos que pagar? Não, porque nós temos que pagar aluguel, porque nós temos que pagar luz, nós temos que pagar, tudo bem, mas então pede, faz igual o apóstolo Paulo no capítulo 16 de 1 Coríntios, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, mas os homens foram mais além. Se nós fazer assim, o povo vai dar o que eles querem, então vamos colocar 10% é de Deus. E além dos 10%, vamos também colocar a oferta, que era dado constantemente no santuário dos judeus. Então vamos fazer isso e os homens vão viver debaixo do nosso jugo, debaixo do nosso ensinamento. E nós vamos ensinar desta forma. Então é isso, meu irmão e minha irmã, que a graça veio para limpar, tirar essa impureza
de dentro da vossa mente. Porque não foi Martim Lutero e João Calvino, eles eram padre, eles saíram lá de dentro, mas a Igreja Romana permaneceu dentro deles. Eles nada mudaram. Eles pegaram toda a hierarquia que existia lá dentro, o poder papal, porque o Papa tinha domínio e poder sobre rei. Ele abatia rei. Ele amaldiçoava um rei, uma nação, e toda aquela nação temia, tinha medo. Então, quando um rei, um imperador, era amaldiçoado pelo Papa, todo o povo ficava amedrontado, aterrorizado. É como hoje. Muitas vezes você dá seu dízimo, a sua oferta, vai, obedece, está debaixo de obediência desse homem porque você tem medo deste homem, porque esse homem se diz, ele tem poder. Eu tenho poder de abençoar e de amaldiçoar. Esse homem não tem poder nenhum. Ele não tem poder sobre nada, a não ser mentir, enganar e tomar o seu dinheiro. São charlatões, são os terroristas que vivem aterrorizando vocês. Abra os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e saia de dentro deste lugar. Porque eu saí, hoje, se eu pudesse, eu nem passava na frente. Hoje eu tenho um nojo. Quando eu ligo o rádio e vejo rápido, tiro, porque eu tenho nojo. Eu tinha coleções e coleções de CD desses famosos pregadores que nós temos aí dentro do Brasil. Eu não vou nem dizer o nome dele, que você já deve saber de quem é. Livros e mais livros desses homens. Hoje eu pinchei tudo fora, joguei tudo fora esse CD, joguei tudo no reciclado. Acabou. Hoje eu tenho um nojo de ouvir esses homens que se diz pregadores. Hoje eu valorizo a graça, porque a graça é a verdadeira palavra de Cristo. Então a graça, meu irmão, não despreza. Se você ouvir, se você estiver mexendo no seu celular, no seu computador, você vê um pregador da graça, procura entender, porque o que ele está falando, ele está te livrando você, está te tirando você de um caminho errado. Você está caminhando para um abismo e ele está te tirando você desse caminho e fazendo com que você pega o caminho que te leva a Cristo ressuscitado. Se você gostou dessa palavra, essa palavra falou bem ao seu coração. Curte essa palavra. E eu termino por aqui. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.